Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dar graças a Deus por esta rica e gloriosa oportunidade que Ele me concede nesta noite deste dia de hoje. Louvo a Deus pelo dia, desde o momento que me levantei de sobre a minha cama, coloquei-me sobre os meus pés, saí e entrei novamente, e aqui me encontro nesta noite para ministrar mais um vídeo mensagem. Dou graças a Deus pela vida da minha filha, pela saúde, por tudo quanto Deus nos tem sido, por tudo quanto Ele tem provido para nós, e por tudo Ele tem sido para nós em nossas vidas. Louvo a Ele exalto, a Ele engrandeço, e o bendigo para todos sempre. Amém. Queridos, amados irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, nesta oportunidade eu quero trazer-vos um assunto que talvez não será do agrado de muitos, mas não buscamos agradar a ninguém. O nosso agrado é primeiramente a Deus, à vontade e ao querer soberano de Deus. Mesmo que naquilo que venhamos a agradar a Deus, venhamos a desagradar a maioria ou a minoria. Mas o nosso papel primordial como crente é buscar primeiramente agradar aquele que nos chamou, que nos escolheu, que nos elegeu, aquele que nos fez herança sua e ovelha do seu pasto, aquele que nos incumbiu, que nos condicionou e nos comissionou aí e a pregar a sua santa palavra, mesmo sabendo ele que no pregar não iríamos agradar, porque a nossa pregação não é uma pregação de comichar, como se comicha baiacu, que enquanto mais comicha, mais ele incha. Mas o nosso papel é pregar a palavra de Deus, de modo que ela venha fazer um efeito de maneira a agradar ou a desagradar, porque naquilo que se fala, que vem contra a nosso modo de vida, a nossa maneira de viver, tornamos-nos para esses inimigos seus, e assim somos tratados muitas das vezes com hostilidade e com agressividade. Mas assim foram tratados os profetas, foram tratados o próprio Jesus, foram tratados os discípulos, e a igreja primitiva foi tratada dessa forma, porque sempre a palavra de Deus, quando pregada, indo em choque, indo em contrapartida ao modo pecaminoso, vaidoso das pessoas, ela não lhe é agradável, e assim o pregador, ele não é aplaudido. Mas o nosso objetivo é agradar a Deus. E queremos trazer um assunto aqui que não será agradável a algumas pessoas. Não, de maneira nenhuma. Que é sobre o Natal, comemorado no mês de dezembro, no dia 25 deste mesmo mês. E esse assunto que não agrada a muitos, porque iremos tratar do que é verdadeiro, do que é puro, que é a santa e bendita palavra do nosso Deus. É uma festa comemorada pela igreja. Então, o que iremos tratar aqui talvez não agradará a pastores, e a muitos crentes. Mas iremos tratar aqui do assunto. Para tanto, eu quero convidar-vos a ler comigo uns versículos na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o não discípulo, mas o médico, o doutor Lucas.
Glória a Deus. Capítulo 1. Os versículos a seguir. Glória a Deus. Diz-nos assim o versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Versículo 13. Ainda o versículo 11. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Versículo 13 e 14. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Versículo 23 e 24. E sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Versículo 26 e 27. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Versículo 36 e 39. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Versículo 56 e 57. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para a sua casa. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Estes são os versículos nos quais estaremos nos baseando para trazermos esta reflexão. Porque em nossas igrejas, no meio cristão, se é comemorado
o nascimento de Jesus. O que na verdade se sabe que isso não passa de uma mentira. Pois Jesus não nasceu nem no dia 25 e nem no mês de dezembro. E a igreja cristã, ela tem encabeçado nesta comemoração mentirosa, neste mês e neste dia. Eu quero dar um tema a esta mensagem, a esse assunto. Natal, festa pagã que se tornou cristã. Repetindo, Natal, festa pagã que se tornou cristã. Deus diz na sua palavra que o diabo é o pai da mentira. João 8,44. Em Salmo 116, verso 11, diz que todo homem é mentira. Romanos capítulo 3, versículo 4, Paulo escrevendo à igreja em Roma, ele diz: todo tempo seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 25, somos ordenados a deixar a mentira, a não mentirmos mais. Em Apocalipse 22, versículo 15, diz que todos os que amam e cometem a mentira não entrarão na cidade santa. E em Apocalipse 21, versículo 8, diz qual será o fim de todos os mentirosos. Sofrerão a segunda morte no lago que arde com fogo e enxofre. É isso que diz Deus na sua palavra a respeito da mentira e a respeito dos mentirosos. Então eu pergunto, por que nós, cristãos, comemoramos uma mentira? Sabemos que Jesus não nasceu no mês de dezembro, nem no dia 25 de dezembro. Mas por que comemoramos? Por que nos damos a essa comemoração? Por que participamos de tal mentira? Se sabemos que não é verdade. Lemos alguns versículos da palavra de Deus, falando do nascimento de Jesus, e nos dando a entender de alguns meses, de algumas aproximações do seu nascimento, mas que verdadeiramente um dele não é dezembro e não é o dia 25 de dezembro. Mas não podemos falar do nascimento de Jesus sem que não falemos primeiramente do nascimento de João Batista. Zacarias, Isabel, homem e mulher justos, irrepreensíveis diante de Deus, que muito orava por um filho, e além de velhos, Isabel ainda era estéril.
Mas eles oravam por um filho. Até que no mês de Sivan, ou Siv, no calendário judeu, que no nosso calendário seria no mês de maio para junho, que coube por sorte a Zacarias entrar no templo para oferecer o incenso a Deus. Zacarias era da 8ª turma, era da ordem de Abias, judeu. E o rei Davi dividiu o sacerdote em 24 turnos. Cada turno tinha mais de 1000 sacerdotes. Está em 1 Crônicas 23, versículo 3, 4. E por sorte, coube a Zacarias. E dificilmente uma pessoa entrava no templo 2 vezes seguida. Então Zacarias sabia disso e ele então aproveitou a oportunidade que por sorte coube a ele, sendo ele da 8ª turma, de um grupo de 24 turnos, os quais exercia o turno por 1 semana. Então Zacarias aproveitou da ocasião para chegar-se mais a Deus em sua petição por um filho. E a resposta veio. O anjo aparece a ele e anuncia que a oração dele e de Isabel, sua mulher, foram ouvidas e que Isabel teria um filho. Nisso o anjo já tinha avisado a Isabel. Zacarias termina o seu ofício ministerial no templo, volta para sua casa. Isto no mês de junho, já no finzinho de junho. Por 5 meses Isabel ocultou de todos aquele acontecimento. Até que no 5º mês não dava mais para esconder a gravidez. Talvez pelo seu sintoma, pelo tamanho da barriga. No 6º mês, o anjo Gabriel visitou Maria, na cidade de Nazaré. Uma moça virgem, compromissada com casamento com José. 3 meses que eles tinham casado. No mês de dezembro, 6º mês da gestação de Isabel. Pois o anjo disse para Maria, é este o 6º mês. E não o mês 6º. Ele diz o 6º mês que Isabel, a tua prima, concebeu. Era o 6º mês em que Isabel estava grávida. E isso dá, se nós contarmos do mês de junho que Isabel concebeu, pois com certeza quando Zacarias termina o ofício no templo e volta para sua casa, ele conhece Isabel e ela então concebe. Então, se nós contarmos de junho até dezembro, daremos
6 meses de gravidez, como o anjo de fato afirmou. É o 6º mês. Ele não diz, é o mês 6º. Não. O 6º mês. Tem uma diferença. E naquele mesmo mês, Maria concebe. Do Espírito Santo, é claro. Maria fica grávida. Maria, então, vai visitar Isabel. Fica com Isabel quase 3 meses. Nisso, Maria já estava completando 3 meses de grávida. Isso daria no mês de março. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. No mês dos judeus, o mês de Adar, o 12º mês do ano do calendário judeu. O último mês do ano do calendário judeu. O 3º mês no nosso calendário. Completa-se então os 9 meses. Maria volta para sua casa, com 3 meses de grávida. No mês de março, então, Isabel dá à luz a João. Quando João completou 6 meses de vida, Maria dá à luz ao menino Jesus. Então nós contamos do mês de Adar, no calendário judeu, no nosso mês de março, no nosso calendário. Nós contamos Adar, Nisan, Oabib, Liar, Sivan, Tamuz, Abi e Elu. Isso no calendário judeu. Se nós contarmos, nós vamos ver que vamos ter 6 meses. Nós vamos ter aí 6 meses do nascimento de João. 6 meses. E 9 meses da gestação de Maria, chegando então o momento dela dar à luz. Adar, o mês de março. Aí vem Nisan ou Abib. Aí vem Liá, Sivan, Tamuz, Abi. Aí chega Elu, que é o mês de setembro. Seis meses. 9 meses da gestação de Maria, que entendemos então assim, se for olharmos pelo calendário judeu, Jesus nasceu no mês de setembro. E não no mês de dezembro, nem no dia 25 de dezembro. Maria ficou grávida em dezembro. O anjo anunciou para ela a sua concepção no mês de dezembro. No 6º mês da gravidez de Isabel. Isabel dá à luz em março, no mês de Adar, no calendário judeu. Quando Isabel deu à luz, Maria estava 3 meses de grávida. Quando João completou 6 meses de que nasceu, que ele completou 6 meses no mês de setembro,
Maria deu à luz. Completou-se 9 meses, no mês de setembro fez 9 meses de gestação de Maria, ela então dá à luz ao menino Jesus. Então o mês de dezembro, dia 25 de dezembro, é uma mentira. E ninguém comemora o seu aniversário em um mês e em um dia que não seja propriamente o dia do seu nascimento. Porque está mentindo. E por que que a igreja encabeça nessa mentira? Por que que a igreja envereda por esse caminho, sabendo que é uma mentira? É isso que me torna inimigo de alguns pastores, é isso que me faz inimigo de alguns crentes. Porque falamos a verdade, falamos a palavra de Deus, e crente não gosta da verdade, pastores não gostam da verdade, quando essa verdade afronta o que eles defendem de errado, de fora da palavra de Deus, de contrário à palavra de Deus. Eles não aceitam que se fale essas verdades. Eles se sentem afrontados, porque no entender de alguns pastores e de alguns crentes, se você não ajunta a eles, se cale. Mas eles não aceitam que você se contraponha a eles, ao seu modo de vida mundano ou pecaminoso. Aí você se torna inimigo, eles têm você como inimigo deles. É aí que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 4, versículo 16, perguntando aos Gálatas, porque os Gálatas tinham esta imagem de Paulo. Então Paulo pergunta para os Gálatas: acaso fiz-me inimigo vosso, dizendo a verdade? Paulo pergunta para os Gálatas, porque os Gálatas estavam tendo Paulo como inimigo deles, por dizer a verdade. Porque nem sempre a verdade é aceita. Somos crentes, dizemos que amamos a verdade, pregamos a verdade, dizemos que temos que andar na verdade, que vamos para o céu se andarmos na verdade, mas quando essa verdade pregada, falada, como essa que eu estou falando aqui, não agrada a muitos crentes. Porque choca com aquilo de errado que eles pregam, que eles fazem, que eles praticam. E uma das coisas erradas é comemorar o Natal, o nascimento de Jesus, no dia 25 de dezembro. É uma mentira descabível. Em que a igreja está encabeçada de espírito, de alma e de todo o seu corpo. Se empenha tudo, todos os meios, para comemorar o Natal no dia 25, mesmo sabendo que é uma mentira do diabo. Jesus nasceu, é verdade. Isso aí é fato, contra fato não há argumento. Ele viveu, cresceu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está à destra do Pai, vai voltar novamente. Isso é fato, ninguém é contra isso. Mas não se pode comemorar uma data ao meu Jesus que não é verdadeira, que não é compatível com a verdade que ele prega, que ele defende e manda nós pregarmos. Não se sabe o dia, mês ou ano do nascimento de Jesus. Não tem nada escrito. Mas se for olharmos a Bíblia, se for olharmos o calendário judeu, chegamos a essa conclusão de que Maria concebeu no mês de dezembro. Jesus nasceu no mês de setembro. Isabel concebeu no mês de junho. Deu à luz no mês de março. Mas não foi em dezembro que Jesus nasceu. Então eu fico triste em ver todos os anos a igreja mobilizada. Ninguém se mobiliza por evangelismo. Ninguém se mobiliza para pregar a palavra de Deus de maneira realmente
nesse dia 25, mas se mobilizam para festejos, para comes e bebes, para mesas fartas, para troca de presentes, para se saciarem, se deliciarem, se confraternizarem uns aos outros. Nenhuma data mentirosa, nenhum mês mentiroso. E felicitamos a uns aos outros, Feliz Natal, sabendo que é mentira, sabendo que não é verdade. E todo mentiroso é filho do diabo, porque o diabo é pai da mentira, ele é o originador da mentira. E todos os que mentem ou amam a mentira tornam-se filhos dele. E lamentavelmente muitos crentes são filhos do diabo, porque mente, quando não mente, amam a mentira, ou ama e mente ao mesmo tempo. É lamentável. É lamentável o que nós vemos, o que nós presenciamos. Mas nós entendemos, irmãos, que essa mentira é uma imposição da Igreja Católica Romana. Essa imposição do dia 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus Cristo, encabeçada pelos cristãos. Por isso que o tema desta mensagem é Natal, festa pagã, que se tornou cristã, pelo encabeçamento com que os cristãos encabeçaram nesta comemoração mentirosa. Quando na verdade por trás disso há uma comemoração a uma entidade pagã, e não a Jesus, não ao nascimento de Jesus, mas a comemoração de uma divindade pagã. E parece incrível, irmão, mas a escolha da data não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Os romanos aproveitaram uma importante festa pagã realizada por volta do dia 25 de dezembro e cristianizaram a data. Os romanos, através dos papas, eles cristianizaram a data do dia 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus. Comemorando assim o nascimento de Jesus, pela primeira vez no ano 354, no ano Domini, depois de Cristo. Aquela festa pagã chamada de Natalis Solis Invicti, ou seja, nascimento do sol invencível. Esse era o nome da festa, mas não era Natal. A festa comemorada no dia 25 de dezembro, pelos pagãos, pelos romanos, era essa. Era a festa Natalis Solis Invicti, nascimento do sol invencível. Essa era a festa que se comemorava em homenagem a uma divindade, ao deus persa Mitra, popular em Roma. Era o deus popular de Roma, o deus Mitra, o deus persa chamado Mitra. Era a esse deus que se comemorava a festa no dia 25 de dezembro. Então o dia 25 de dezembro era o dia que se comemorava essa festa Natalis Solis Invicti, nascimento do sol invicto, em homenagem ao deus persa Mitra, popular em Roma.
Era uma divindade persa que era adorada em Roma, pelos romanos. Então se fez essa festa e se colocou a data 25 de dezembro como a data oficial em homenagem a esse deus, a essa divindade persa em Roma. As comemorações aconteciam durante o solstício de inverno, o dia mais curto do ano. No hemisfério norte, o solstício não tem data fixa. Ele costuma ser próximo de 22 de dezembro, mas pode cair até no dia 25 de dezembro. A origem da data é essa. Esta é a origem da data 25 de dezembro. Não é do nascimento de Jesus. Não é que Jesus nasceu em dezembro, nem no dia 25. Foi uma imposição romana, pagã, mas que acabou tornando-se uma festa cristã, pelo encabeçamento monstruoso por parte dos cristãos. Uma festa pagã que os cristãos acabou aderindo e tornou-se então cristã. Mas na verdade é uma festa pagã. É uma festa divindade persa, Mitra, muito popular em Roma, entre os romanos. Mas será que Jesus realmente nasceu no período de fim de ano? Os especialistas duvidam. Entre os estudiosos do Novo Testamento e das origens do cristianismo, é consenso que ele não nasceu em 25 de dezembro. Afirma o cientista da religião Carlos Calda, da Universidade Mackenzie, em São Paulo. Ele afirma isso. E por que os pastores não afirmam isso? Por que os pastores não dizem isso? Por que os crentes não dizem isso? Mas por que eles teimam em continuar nesta mentira maligna e diabólica? De que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Por que os pastores que são teólogos estudados, que dizem que são doutores, defendem esta prática de se comemorar em 25 de dezembro em nossas igrejas, dentro dos nossos templos evangélicos, uma mentira, levando a mentira para dentro das nossas igrejas, para sobre os nossos altares. Se dá oportunidade, alguém diz, hoje é dia 25 de dezembro, é o dia do nascimento de Jesus. Isso é uma mentira falada em cima do altar. Mas o cientista Carlos Calda, ele disse que não, e é consenso que não. Mas é consenso entre os pastores. Porque se comemora porque tem um consenso de que foi. Ou será que eles afirmam que não é mentira, mas nós comemoramos? Aí seria um sacrilégio. Os pastores afirmar que o dia 25 de dezembro é uma mentira, não é a data do nascimento de Jesus, mas se é, por que então vocês comemoram essa mentira? Aí eles se contradiziriam, né? Na Bíblia, no evangelista Lucas, onde nós lemos, afirma que Jesus nasceu na época de um grande recenseamento, alistamento, que o imperador Tibério decretou que todos deixassem suas casas, suas terras e fossem alistar nas suas cidades de origem. Ele queria fazer um recenseamento, queria saber o número de judeus, quantos povos tinha. Então ele determinou, obrigou que todos fossem se alistar nas suas terras de origem. Maria e José então tinha que ir para sua terra de origem. Que era em Belém. Estava em Nazaré
e tinham que ir para Belém, alistar-se. Eles tinham que ir. E o período do recenseamento, que obrigava as pessoas a saírem do campo e irem às cidades se alistar, só que em dezembro, como se afirma os pastores, os crentes, as igrejas evangélicas, que esse é o mês, é o dia do nascimento de Jesus, era inverno. O mês de dezembro é inverno em Israel. E o inverno lá é rigoroso, que impede o deslocamento das pessoas para lá e para cá, para cá e para lá. O mês de dezembro é o mês do inverno pesado, rigoroso, que impede o deslocamento das pessoas. E se é inverno, é frio, e muito frio. Então não dá para imaginar um menino nascendo numa estrebaria no inverno. E o inverno lá é terrível, ele mata. Congela. E é no mês de dezembro que dá o inverno em Israel. Então o frio lá é terrível. Então não dá para se imaginar um menino nascendo em uma estrebaria. Mesmo lá dentro, o frio seria insuportável em dezembro. E isso afirma o Carlos Calda. Então o mais provável, irmão, é que se tenha ocorrido entre setembro quando o clima no Oriente Médio é mais ameno. Mas não em dezembro. Não em dezembro, irmão. Então o Natal, como o dia do nascimento de Jesus Cristo, surgiu em tempos bem mais recentes, ao redor do século IV da nossa era. Até então, essa era a data de algumas das mais importantes celebrações do calendário pagão. Tudo surgiu devido às muitas dúvidas relacionadas ao dia correto do nascimento de Jesus. Até hoje não existe referências históricas precisas capazes de atestar essa data. Os próprios evangelhos surgidos 3 ou 4 séculos depois da sua morte, da morte de Jesus, não fazem nenhuma referência nem ao dia, nem ao mês, nem ao ano em que o Senhor apareceu na terra. Louvado seja Deus. Nos primeiros séculos de sua existência, a jovem comunidade cristã não festejava o nascimento de Jesus. Veja bem, nos primeiros séculos da existência da igreja, no primeiro século em que a igreja surgiu, não se festejava o nascimento de Jesus. Primeiro, irmão, porque não há nenhum mandamento para se comemorar o nascimento de Jesus. Há um mandamento para se comemorar a sua morte. Ele disse, quando instituiu a ceia, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e tomardes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então a morte de Jesus, o dia da sua morte, é para ser comemorado, é para ser anunciado. Todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, que nós tomamos o vinho, comemos o pão, estamos anunciando que Jesus morreu,
que ele ressuscitou e que ele virá novamente. Mas não há mandamento para se comemorar o nascimento de Jesus. Por que não há uma data para comemorar a sua morte? É lógico que não se sabe o dia que ele morreu. A data precisa. Um dia, um número, não se sabe. Sabemos que foi numa sexta-feira, na Páscoa. Mas há uma ordem para comemorar a sua morte e não o seu nascimento. Por isso que não se preocuparam os escritores, nem o Espírito Santo, que inspirou esses homens a lembrarem coisas que eles não vivenciaram, ou que eles humanamente jamais se lembrariam. Mas não lembrou eles do dia, do mês, nem o ano que o nosso Senhor Jesus nasceu, para que eles fossem ordenados a escrever. Então por que participarmos desta mentira, irmão? Por que a igreja encabeça, se preocupa com ensaios de hinos alusivo ao Natal para se comemorar? Por que não canta esses hinos natalícios que se canta no Natal todos os cultos, todos os nossos cultos? Por que não anunciamos o nascimento dele todos os dias, cantando hinos alusivos a Natal? Porque tem que ser só no Natal, só no dia que Jesus nasceu. Mas quando foi o dia que ele nasceu? Quando foi o mês que ele nasceu? 25 de dezembro? É mentira. Isso não é verdade. Isso é uma mentira do diabo. É uma implantação do Papa, da Igreja Romana, em uma comemoração a uma entidade, a uma divindade pagã. É lamentável. É lamentável que nós comemoramos isso. No início, as datas mais disparatadas foram escolhidas para as comemorações. 6 de janeiro, 25 de março, 10 de abril, 29 de maio. A Igreja do Oriente se decidiu, afinal, pelo dia 6 de janeiro, que era para os gregos o dia da Epifânia, a aparição do deus Dionísio. A Igreja do Ocidente escolheu oficialmente a data 25 de dezembro, em meados do 4º século depois de Cristo. O objetivo da eleição era fazer coincidir o nascimento de Jesus com as festividades do solstício de inverno e do nascimento do sol. Fenômenos celebrados há tempos imemoriais pelos povos europeus. Em ambos os casos, tudo que o cristianismo fez foi incorporar no seu próprio calendário de celebrações as tradições populares pré-existentes. Os doutores da igreja, na verdade, perceberam que os próprios cristãos manifestavam forte inclinação para aqueles festejos pagãos. E seria muito difícil desviá-los dessa tendência. Melhor seria trazer os cultos pagãos para dentro da igreja. E dessa forma, melhor controlá-los. Veja que coisa, irmãos. Olha aí. Olha qual era a intenção do pagão, do paganismo. Já que os crentes aderiam o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus, quando na verdade era comemoração a uma entidade pagã, e que já estava encabeçado, o que é que os doutores da igreja fizeram? Já que não podemos contra ele, vamos nos juntar a ele. Olha que coisa, irmão.
Já que os crentes estavam inclinados a essa comemoração pagã, e já que é difícil desviá-los dessa tendência, vamos trazer os cultos pagãos para dentro da igreja. E dessa forma, melhor controlá-los. É o que se faz hoje, né, irmão? Os pastores estão fazendo hoje. Para controlar os crentes dentro da igreja. Já que os crentes estão dados ao mundanismo, às vaidades, às carnalidades, às sensualidades, ao sensualismo. Nessas modas descaradas, desavergonhadas, em que os crentes encabeçaram e estão trazendo para dentro das nossas igrejas. O que é que os pastores estão fazendo? Eles já vê que é difícil desviar os crentes do mundanismo. Para evitar de perdê-los para o mundo, vamos trazer o mundo para dentro da igreja. E é o que nós estamos vendo hoje. Os pastores estão fechando os olhos para o mundanismo que está sendo trazido para dentro da igreja. Quer pelos crentes que já estão na igreja, como por aqueles que chegam à igreja. Para com isso, facilmente controlar os crentes dentro da igreja. De maneira que eles não venham a se desviar da igreja para o mundo. Então é melhor tê-los desviados dentro da igreja. É isso que muitos pastores pensam. Essa é a lógica de muitos pastores. É melhor ter os crentes desviados dentro da igreja do que ter eles desviados fora da igreja. Então, para que eles não se desviem de dentro da igreja, embora já estão desviados das doutrinas da palavra de Deus, desviados do próprio Deus, mas estão dentro da igreja, estão nos dando lucro. Financeiramente estão nos dando lucro. Então, para não perdermos e não perder esses lucros, para que eles não se desviem de dentro da igreja para o mundo, vamos trazer o mundo, vamos permitir que se traga o mundo para dentro das nossas igrejas. Aí, nós vamos dominá-los, vamos controlá-los dentro das nossas igrejas, e vamos trazer aqueles que estão lá no mundo, sabendo que dentro da igreja tem as mesmas coisas mundanas que eles participam lá fora, para dentro da igreja. E é o que está acontecendo, irmão. É o que nós estamos vendo. É o que nós estamos vendo, irmão. Só não vê quem é cego ou quem se faz de cego e não tem coragem de ver, porque não quer ter atitude, não quer ter opinião. Mas essa é a realidade. Isso que aconteceu aqui no século IV, os doutores da igreja, vendo que os cristãos manifestou uma forte inclinação para aquelas festas pagãs, do dia 25 de dezembro, ora, então é muito difícil desviá-los dessa tendência. Então o que é que os doutores da igreja fez? Vamos trazer os cultos pagãos, já que eles gostam dos cultos pagãos, vamos trazer os cultos pagãos para dentro da igreja. Já que eles gostam das coisas mundanas, das vaidades, do sensualismo, das roupas indecorosas, vamos então trazer essas práticas para dentro da igreja. Vamos permitir que eles tragam e que aqueles que vêm do mundo para dentro da igreja também tragam e fiquem com elas. Aí será mais fácil nós controlar os crentes aqui dentro da igreja. E com isso não perderemos os nossos valores, as contribuições. Que é isso que lamentavelmente muito pastor visa dentro da igreja. Então ficou assim estabelecido que a natividade seria solenizada naquele dia e a festa da Epifânia no dia 6 de janeiro. Essa origem pagã da festa de Natal é reconhecida inclusive por Santo Agostinho, que exortava seus irmãos cristãos a não celebrarem o sol naquele dia solene, como faziam os pagãos, e sim celebrarem aquele dia, aquele que tinha criado o sol, a Deus. É lamentável. É lamentável que essa mesma tática deu origem a muitas outras festas do calendário cristão, entre elas a Páscoa, as festas juninas, o Dia dos Mortos,
e o de todos os santos. Todas elas eram festividades pagãs que foram incorporadas pela igreja. É lamentável. Que é isso que é o dia 25 de dezembro e é isso que é o Natal. É lamentável, irmãos, sabemos que a igreja encabeça essa data como uma data cristã, que na verdade é uma data pagã. É lamentável. Essa foi uma imposição pagã do Papa. E a primeira vez que se celebrou o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus foi no ano 354, em Roma. E ficou. E lamentavelmente a nossa igreja encabeça essa mentira. Estamos aí vivenciando isso. Mas fica aqui o meu repúdio a essa prática dentro das nossas igrejas. Fica aqui o meu repúdio aos pastores, aos teólogos, aos doutores, que sabendo que isso é mentira, incorporou dentro da igreja para controlar os crentes muito mais fácil. Que Deus em Cristo, irmão, nos abençoe e nos guarde e tenha misericórdia de nós. E que possamos deixar toda mentira, como Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 25. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.